Nós sabemos que Jesus é o Salvador único e suficiente para todo ser humano. Deus providenciou o seu próprio Filho para a nossa salvação. Nós somos reconciliados com Deus, nós alcançamos o perdão dos pecados, alcançamos salvação eterna através e tão somente de Jesus. Ele é o único Salvador. Diz a Escritura que não há outro intermediário entre Deus e os homens, não há outro pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser através de Jesus. E é interessante porque no Novo Testamento nós temos 4 evangelhos, apenas 2 deles falam da genealogia de Jesus, isto é, dos seus ascendentes. Jesus é o clímax de toda uma história da salvação, mas para trás de Jesus, nos séculos anteriores, há todo um caminho, há todo um conjunto de pessoas que Deus foi separando, escolhendo, exatamente para chegar a Jesus. Esses 2 evangelhos que falam da genealogia de Jesus são Mateus e Lucas. E é interessante porque a forma como cada um deles apresenta a ascendência de Jesus é com linhas um pouco diferentes, com nomes com alguma diferenciação. Particularmente, Lucas começa com José e, através de José, Maria. Importa relatar também que, de facto, quer na genealogia de Mateus, quer na de Lucas, são os homens que têm naturalmente a proeminência, são aqueles que estão em destaque, e é interessante, nós bem sabemos que José não teve nada diretamente a ver com Jesus, mas foi o marido de Maria. E é Maria que de facto está lá, mas então Lucas começa com José e vem todo o caminho para trás até Adão. E com isso procura ressaltar que Jesus é o filho do homem, o filho da descendência de Adão. Jesus, aliás, em algumas passagens do Novo Testamento também é apresentado como sendo o segundo Adão, aquilo que o primeiro teve em termos de imortalidade, de criado por Deus, de ser o primeiro ser humano feito por Deus, perdeu por causa da sua desobediência. Jesus veio como filho de Deus, então restaurar tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu. Aí Jesus numa ligação com Adão, sendo então apontado aqui como o filho do homem. Aliás, uma expressão que Jesus gostou de usar muitas vezes, o filho do homem, apontando aqui exatamente para a humanidade de Jesus. Então Lucas sublinha, ressalta exatamente esse aspecto da humanidade de Jesus através da sua genealogia. Mateus começa com Abraão. E começa com Abraão porque o Evangelho de Mateus é dirigido para quem? Para os hebreus. E sendo dirigido para os hebreus, ele naturalmente tem que agarrar aquilo que para os hebreus é fundamental. Os hebreus começaram com Abraão. Toda aquela descendência de Abraão era de facto relevante e o Evangelho de Mateus procura fazer uma ligação muito estreita, demonstrando em várias dessas passagens que Jesus e tudo aquilo que tinha a ver com ele é o Messias em cumprimento daquilo que Deus havia prometido desde Abraão para toda a sua descendência. No entanto, é interessante que Jesus, no Evangelho de Mateus, na genealogia, é apresentado como filho de Davi, mas ao mesmo tempo também filho de Abraão. Então, como que ressalta estes 2 expoentes da vida dos hebreus, Davi e Abraão. É interessante que quando o Evangelho segundo Lucas aponta Jesus como o filho do homem, o Evangelho de Mateus aponta Jesus como filho de Davi. E aquilo que nós encontramos na descrição dos vários evangelhos é que, às vezes, alguns apontavam para Jesus, relacionavam-se com Jesus e chamavam-lhe filho de Davi. Lembram-se daqueles que eram doentes, aqueles que eram leprosos, aqueles que tinham necessidade, diziam, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Porque, de facto, Davi, para os judeus, tinha uma relevância
significativa. Davi tinha sido o grande rei. Não houve outro como Davi. Aliás, em Jerusalém, a cidade de Davi. Davi, de facto, era o expoente máximo. E quando nós encontramos esta referência e este sublinhado de que Jesus, filho de Davi, apontando exatamente para a realeza de Davi, quando Jesus também era rei. Tudo isto nós encontramos na genealogia. No entanto, quando nós lemos uma parte da genealogia, aliás, toda a genealogia de Mateus, eu vou pedir que leiamos agora os primeiros 6 versículos, nós vamos encontrar um aspecto interessantíssimo. Vamos ler em Mateus capítulo 1, versículos de 1 até 6. E a minha tradução diz assim, e está ali apresentada. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Reparem, logo aqui à cabeça, os 2 expoentes, Davi e Abraão. E depois o que diz? A Abraão nasceu Isaque. A Isaque nasceu Jacó. A Jacó nasceram Judá e seus irmãos. A Judá nasceram de Tamar, uma mulher, Fares e Zará. A Fares nasceu Esrom. A Esrom nasceu Arão. E Arão nasceu Aminadab. Aminadab nasceu Naasson. A Naasson nasceu Salmão. A Salmão nasceu de Raabe, Boaz. A Boaz nasceu de Rute, Obed. A Obed nasceu Jessé. A Jessé nasceu o rei Davi. A Davi nasceu Salomão, da que fora mulher de Urias. E se nós continuarmos a ler até ao versículo 16, e o verso 16 diz assim: E a Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Nasceu Jesus, que significa Salvador, que se chama Cristo, o ungido, o Messias de Deus. Aponta exatamente para aí, o Salvador, o ungido, o Messias prometido. Mas reparem, neste conjunto de nomes, e há aqui muitas gerações pelo meio que não são referenciadas, Mateus teve um propósito com isso, aparecem 4 nomes de mulheres. Não sei se conseguiram identificar, certamente que sim. Tem Tamar, não falarei sobre isso, ela é nora de Judá, mas teve um caso de pecado com Judá. Depois aparece no verso 5, Raabe e também Ruth. E depois aparece naturalmente Maria. 4 mulheres. Sobre Maria temos falado muito, sem dúvida alguma, figura de destaque. Mas eu gostaria de hoje chamar a vossa atenção para alguns improváveis no caminho da salvação. E alguns desses improváveis no caminho da salvação, que eu hoje vou destacar, porque não vou ter tempo para mais, é Raabe. Quem era Raabe? Quem era Raabe? É interessante, meus irmãos, e vamos a Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Raabe era uma mulher de Jericó. É interessante que, e falando em mulheres, podemos pensar como é que mulheres são improváveis no caminho da salvação. Ninguém nasce de homem só, nasce de mulheres, com a intervenção de homem. Mas é interessante que quando Jesus, a dado passo, estava perto de Samaria, junto ao poço conhecido como Poço de Jacó, pelo meio-dia, uma mulher vem se aproximar do poço para tirar água. E naquele diálogo que Jesus tem com a chamada mulher samaritana,
A dado passo, a questão que estava ali sobre a mesa era o lugar de adoração. Há avós judeus dizem que se deve adorar em Jerusalém. Nós temos adorado neste monte. E Jesus até lhe diz que não importa onde adoramos, o que importa é que Deus seja adorado em espírito e em verdade. Mas naquele momento de conversa, Jesus diz à mulher samaritana isto: a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. E eu pergunto, Raabe era judia? Raabe era judia? Rute era judia? Vamos considerar, meus irmãos, em Josué, capítulo 2. Estamos num tempo de início de conquista. Josué já tinha assumido a liderança depois de Moisés ter trazido o povo desde o Egito, da terra da escravidão, até à entrada da terra prometida. E é de facto Moisés que vai receber da parte de Deus esta indicação de que ele haveria de conduzir o povo durante anos, e levou 40 anos que isso acontecesse. Josué não sabia quanto tempo iria durar, mas que ele iria de terra em terra, conquistando tudo aquilo que Deus havia prometido a Abraão e que em tempos o povo judeu havia tido como terra sua. Só para recordar aqui, Josué está pronto para entrar na terra prometida 430 anos depois de Judá e os seus filhos terem saído de lá. E terem saído de lá por causa de quê? De fome. E saíram poucas centenas de pessoas da família de Judá, relacionados com Judá e os seus filhos, e foram para o Egito, porque lá estava exatamente quem? José. É um outro personagem tremendo de que eu falarei daqui para algum tempo na comparação com Jesus. O que é interessante é que 430 anos depois, não algumas centenas, mas cerca de 2 milhões de pessoas saem do Egito e vêm. Ficam durante 40 anos no deserto. Até que todos aqueles que murmuraram, todos aqueles que duvidaram, todos aqueles que acabaram por preferir ter voltado para o Egito do que estar a enfrentar aquilo que seria a conquista daqueles que, entretanto, durante 400 anos ocuparam uma terra que ficou vazia, queriam voltar para trás. Não estavam prontos a pagar o preço da conquista. Mas Josué é escolhido por Deus, separado por Moisés, encorajado pelos senhores: esforça-te e tem bom ânimo, eu vou contigo. E Moisés avança. Depois de ter feito algumas conquistas ali, naquela parte mais a sul, ele atravessa o Rio Jordão e está de frente com Jericó. Jericó é uma cidade fortificada. Uma cidade que era cananeia, onde não havia judeus. Uma cidade que era hostil, com certeza. Toda aquela zona da Cananeia era governada por pequenos reis. Reis, às vezes apenas de uma cidade, de uma zona pequena, porque não havia uma Cananeia unificada. Então, cada cidade em si seria como cidade-estado, fortaleza. Jericó é uma cidade altamente fortificada, com uma muralha a toda a volta. E nós sabemos da história que nos é relatada daquilo que aconteceu, de que Deus vai dar indicação a Josué e às suas tropas para circundarem todas as muralhas daquela cidade durante 7 dias. E ao fim de 6 dias, no 7º dia, então a arca do Senhor seria colocada ali bem junto. Os soldados iriam tocar as suas trombetas e os muros da cidade iriam cair. E então seria o tempo da invasão, da entrada. Mas antes que isso acontecesse,
Josué, que recebe este plano da parte de Deus, está pronto a fazer aquilo que dizemos, o trabalho de casa. Isto é uma cidade hostil, fortificada. Como é que nós vamos conseguir entrar lá? E Josué manda 2 espias. E é exatamente aqui que aparece aquele personagem fantástico de nome Rahab. Esses 2 espias vão entrar na cidade, entram pela calada da noite, tinham ordens da parte de Josué para não darem nas vistas. E a melhor forma de não darem nas vistas seria, à partida, entrarem de noite. Eu não sei como é que eles entraram, porque a cidade era murada, era muralhada, mas certamente que havia uma porta. E eles, de algum modo, entraram por essa porta, vestidos de uma forma que não levantaria grande suspeita, mas ainda assim, houve quem notasse. E em casa de quem é que eles vão entrar? Em casa de Rahab. Quem era Rahab? Uma meretriz, ou se quisermos chamar o nome direto, uma prostituta. Por isso mesmo, para a vizinhança, 2 homens, no fim do dia, entrarem na casa de Rahab não era nada de excepcional. O que talvez fosse excepcional não eram da cidade. Vieram de fora, não eram conhecidos. Talvez naquela altura eles tivessem colocado um capuz, de algum modo se disfarçado, mas mesmo assim alguém notou. E ao ter notado, dá o alarme. E esse alarme, esse alerta chega ao rei. Vamos ler, meus irmãos, do capítulo 2, porque é sempre bom termos a Escritura diante de nós como base. E vamos considerar aí. Josué, capítulo 2. De Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: ide reconhecer a terra, particularmente Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta que se chamava Rahab, e pousaram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Rahab: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas aquela mulher, tomando os 2 homens, os escondeu e disse: é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se fechado, ou de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde foram, e depois após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. Assim foram esses homens, após eles, pelo caminho do deserto, até aos vaus, e logo saíram, fechou-se a porta. Para já, até aqui. Naquela altura, Israel já era conhecido e temido por todos os habitantes da Cananeia. Aquilo que tinha acontecido dias antes, semanas antes, já tinha de algum modo chegado a todo aquele lugar. É interessante porque um pouco mais adiante o texto diz que o povo de Jericó e o povo das outras cidades temia, tinha medo, derretia-lhe-se o coração, só de ouvir que os israelitas estavam a chegar aí. Isto porquê? Por 2 razões, mas uma delas, com certeza eu sublinharei. Por causa daquilo que já tinha acontecido com os reis de outras localidades entre o Egito e
a zona de Jericó. O exército de Israel já tinha conquistado, já tinha vencido, já tinha matado os habitantes ali. E já tinha despojado todos os seus bens. E isso, meus irmãos, não era o tempo dos telemóveis, não era o tempo das televisões que transmitem a guerra em direto, mas o que é certo é que, seja como for, a notícia chegou e estava a espalhar-se. E os habitantes de Jericó temiam. Por isso mesmo estavam mais atentos, mais alerta para qualquer investida, por qualquer movimento que viesse a ser feito por parte de Israel. Souberam que Israel estava por ali perto, a poucos quilómetros, poucas horas de caminhada àquele lugar. E o alerta chegou ao rei. E como qualquer rei que se preze, procurando defender o seu povo, então manda as suas guardas à casa de quem? Da Raabe. A que outra casa seria? Certamente aquela. Era a única que iria receber homens àquela hora da noite. E ordena-lhe: faz sair esses homens. Nós vamos lhe deitar a mão e acabamos com isso. Mas Raabe vai ser cúmplice neste processo. E aqui começa, de facto, Raabe, a sua ligação e a sua direção no caminho da salvação. E começa de uma maneira que nós podemos pensar: é reta? É justa? É verdadeira? Não, é mentira. Aquilo que Raabe vai dizer aos guardas enviados pelo rei é que ela, de facto, recebeu lá os homens, mas eles já tinham saído. Até já tinham deixado a cidade. Certamente já estariam lá no vale para diante. Então ide atrás deles. Ela mentiu, dizendo que não sabia de onde era e que também já não estava na sua casa. Podemos dizer que não estavam ali naqueles aposentos, mas estavam em cima, no eirado. As casas em Israel, normalmente casas com alguma abastança, podemos dizer, tinham um terraço em cima. Porque era exatamente nesse terraço ou eirado onde eles colocavam o grão, colocavam as coisas da colheita para poder secar e ao mesmo tempo servia um pouco de armazém. Então ela já tinha lá aquele lugar preparado para a sua vida normal. E ela escondeu lá estes 2 homens espias. Quando, entretanto, ela conseguiu iludir, enganar e orientar os homens da guarda do rei para irem fora da cidade atrás destes espias, ela subiu e foi falar com os 2. E é aí, meus irmãos, que nós entramos naquilo que é o cerne da questão. Quem é esta Raabe? Porquê é que esta Raabe é importante? Porquê é que esta Raabe está no caminho da salvação? Era altamente improvável que uma mulher cananeia pudesse alguma vez participar e ter parte relevante no caminho da salvação. Porquê é que a Raabe tem? Porque, meus irmãos, Raabe vai fazer uma confissão que é tão significativa. Confissão essa que nós devemos fazer se não fizermos. Confissão essa que nós, certamente, muitos de nós que estamos aqui, um dia já fizemos. Pelo menos semelhante. O que é que ela vai dizer? Vamos continuar a ler. A partir do verso 9. Verso 8, acho que tínhamos terminado o verso 7. Verso 8 diz: e antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles. E disse-lhes, e agora notem, bem sei
Este sei é significativo, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. O Senhor, que Senhor é este? O Deus de Israel. O Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra se derretem perante ou diante de vós. Porque temos ouvido, e não foi pela CNN, nem pela RTP, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isto, derreteu-se o nosso coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. E agora notem, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Esta, meus queridos, é a confissão da Raabe. Esta é a confissão que naturalmente faz com que Raabe tenha relevância neste caminho para a salvação. Ela reconhece 2 coisas. Primeira, ela reconhece que aquela terra que ela estava a ocupar pertencia a quem? Ao povo judeu. Ao povo que vinha aí. Ao povo que 430 anos tinha estado lá e que saiu, mas que agora estava de volta. Para quê? Para assumir aquilo que tinha sido a promessa de Deus a Abraão. Dar-te-ei esta terra, a ti e à tua descendência. Até quando? Para sempre. Sobre isso nós já falamos alguns meses atrás. A terra da Palestina. Aquela terra é do Senhor. Raabe reconhece isto. O Senhor Deus deu esta terra. Eu sei, bem sei isso. A segunda coisa que ela afirma é de grande relevância também. O que é que ela diz? O Senhor, vosso Deus, é Deus onde? Acima no céu e embaixo na terra. Ou seja, é o Deus soberano. É o Deus único. É aquele Deus que está acima de todos. Não há outro. Com isto, o que é que Raabe diz? Olha, os meus deuses, os deuses feitos por mãos humanas, os deuses que nós como povo cananeus temos adorado, não valem nada. Diante do vosso Deus, que é acima de todos, o nosso Deus não é nada. Raabe faz uma afirmação de fé, uma confissão de fé. E essa confissão de fé fez toda a diferença. Fez com que, meus irmãos, ela pudesse ganhar lugar, sabem onde? No quadro de honra da fé. Se irmãos querem ver, em Hebreus, capítulo 11, Hebreus capítulo 11, nós temos aí uma listagem de nomes de grande relevo, de grande significado, de pessoas de fé, que se destacaram pela fé. Este é o capítulo fantástico da fé. E no capítulo 11, verso 1 diz, ora, a fé é o firme fundamento, notem, das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Todos aqueles que fazem parte deste quadro de fé têm esta fé. Fé em quê? Nas coisas que se esperam e não se veem. A prova das coisas que não se veem. Raabe vai demonstrar fé em quem? No Deus dos judeus. E vai demonstrar fé também que esse é o Deus soberano sobre todas as coisas e é nesse Deus que ela vai querer acreditar. Nós temos esta listagem toda e chegamos aqui ao versículo 31. E vejam, aliás, verso 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por
7 dias. E o que é que diz no verso 31? Pela fé, Raabe, a santinha, não era a santinha? Não. A meretriz. Deixem-me aqui fazer uma observação. Alguns pensam que a Bíblia só relata as coisas positivas, só relata tudo aquilo que está certo, só relata aquilo que é justo. Não. A Bíblia está cheia de coisas negativas. A Bíblia está cheia de relatos de homens e mulheres que, tendo tudo até para fazer o que é certo, fizeram o que era errado. Aquilo que eu aprecio da Bíblia é que, de facto, eu me posso identificar porque eu sou pecador. E quando eu leio relatos como Davi, como Salomão, como tantos outros, eu vejo, foram homens de Deus, mas foram pecadores. E esse pecado está lá registado. Deus podia ter eliminado, feito com que os relatos dos autores bíblicos tivesse apenas as partes positivas, fosse como que um livro de maravilhas, um livro de santidade. Mas a Bíblia é um livro da história, da fraqueza do ser humano, mas ao mesmo tempo de quê? Da grandeza e da graça de Deus. Porque é a graça de Deus que chega e cobre a fraqueza e o pecado do ser humano. E ele está ali. O autor da carta aos Hebreus não omitiu aquilo que era a característica principal de Raabe, meretriz, prostituta. Era isso que ele era. E foi nessa condição que ela deixou entrar aqueles 2 homens. Poderiam ser clientes apenas e ficar por aí. Mas pela fé, o que é que diz lá? A meretriz não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Quem foram os desobedientes? Foi o rei de Jericó, todos os outros mais. Que desobedeceram a quê? Aquilo que era a entrega, a cedência daquela terra, que eles, entretanto, haviam ocupado e, porventura, de onde estiveram por muitas gerações durante aqueles mais de 400 anos. Mas aquela era a terra que o Senhor havia dado a quem? Ao povo, à descendência de Abraão. Mas ela reconheceu o quê? O Senhor vos deu esta terra. Eu bem sei isso. E também sei que Deus está acima nos céus, mas também embaixo na terra. Por outras palavras, não há outro. Raabe está no quadro de honra da fé, por isso mesmo. Ainda que sendo uma mulher que era meretriz. Agora, o que é interessante é que isto foi uma confissão de fé, foi uma afirmação de fé. Foi a base, podemos dizer. Mas havia todo um processo a seguir. E esse processo leva a um pedido de Raabe. E nós vamos voltar a Josué. Vamos voltar a Josué, ao capítulo 2, e seguir agora os versículos 12 e 13. E Raabe vai fazer um pedido àqueles espias. E no versículo 12 diz: agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor. Ela tem esta confiança em Deus, o Senhor. E se houvesse uma jura da parte daqueles homens pelo Senhor, ela confiava que essa jura seria mantida. Jurai-me pelo Senhor, que como usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Meus irmãos, eu quando li isto, fiz uma anotação. Bondade com bondade se paga. Há aquela velha frase popular, não é? Amor com amor se paga. Aplicado aqui é bondade com bondade se paga.
ela foi bondosa, recebeu-os, não os denunciou, não fez com que eles fossem presos e mortos, e que todo aquele plano de Josué de entrar em Jericó fosse completamente frustrado. Ela usou de bondade. E aquilo que ela pede é igualdade. É bondade também. Assim como eu usei de bondade convosco, usai de bondade comigo. Esse foi o pedido. E dai-me um sinal seguro. Isto é que aquilo que nós vamos acordar-se, aquilo que eu estou a fazer, colocando a minha cabeça em risco, a minha vida em risco, vai ter uma recompensa. Podemos dizer que esta mulher prostituta estava habituada a negociar, não é? Ela vai negociar. E vai negociar o quê? A sua vida, mas também os da sua casa. Mas há aqui, meus irmãos, à medida que nós vamos avançando, um outro detalhe tão interessante, que eu começo já a preparar-vos para ele. O verso 13 diz assim: de que conservareis em vida quem? Meu pai, minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com tudo, todos os que lhe pertencem, e de que livrareis da morte a nossa vida. O que é que ela pede? Proteção. Pede que não apenas a vida dela, mas da sua família seja protegida. Os irmãos sabem o que é que isto me fez pensar? Os irmãos lembram-se quando o povo estava no Egito ainda e houve 9 pragas e Faraó não quis deixar sair o povo e depois anunciou: vai haver uma outra praga. Essa praga vai ser de morte. E morte para quem? Para os primogênitos. E foi naquele dia que então, através de Moisés, foi instituída a Páscoa dos judeus. E essa Páscoa implicava o quê? Ter ali um momento de preparação para a libertação. Com o sacrifício de um animal, um cordeiro ou um cabrito, cujo sangue seria colocado onde? Nas ombreiras das portas e em cima na patieira. E todos aqueles que obedecessem, porque, meus irmãos, em termos de escritura, em termos de vida cristã, a obediência é a palavra-chave. Todos aqueles que obedecessem, fazendo exatamente como Deus estava a indicar a Moisés, seriam preservados, seriam salvos. Porque às tantas da noite, o anjo da morte do Senhor viria sobre todo o Egito e tocaria em todas as casas onde aquele sangue não estivesse. Quem é que seria a vítima? O primogênito. Mas aquelas casas onde houvesse este sangue seria sinal. Sinal de quê? De que o anjo iria passar por cima e não atingiria. Ou seja, todos aqueles que estivessem dentro daquela casa seriam protegidos. Possivelmente Raabe não tinha ideia, não tinha informação disto. Mas o que eu acho curioso é que no plano de Deus nada acontece por acaso. Raabe pede um sinal. E o sinal era que a sua casa, com toda a sua família que ali estivesse, seria protegida. Como é que os espias vão responder a isso? Vamos continuar a ler. Verso 14 diz: então eles lhe responderam: a nossa vida responderá pela vossa. Se não denunciardes, e este seria a condição, se não denunciardes este nosso negócio, e quando o Senhor nos entregar esta terra, reparem bem, a convicção era esta. É o Senhor que vai entregar a terra. Não é isso que diz lá em Hebreus? Que pela fé os muros de Jericó tombaram, caíram. Porquê? Porque o Senhor entregou aquela cidade e tantas outras nas mãos do povo. Quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos para contigo de quê? De bondade e de fidelidade.
E é interessante que aquilo que esta mulher, Rahab, pediu foi: bondade com bondade se paga. Mas os dois espias acrescentam alguma coisa mais à bondade da parte deles. Era o quê? Fidelidade. Fidelidade em quê? Neste negócio. Fidelidade neste acordo. Nós não vamos ser apenas bondosos. Vamos ser fiéis no acordo, no contrato. Aqui fica, verso 15. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, de sorte que morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que não vos encontrarem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. Depois podereis tomar o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: nós seremos inocentes no tocante a este juramento que nos fizeste jurar. Reparem que o juramento era feito por quem? Pelo Senhor. Jurai-me pelo Senhor. Pedia ela, não é? Este juramento é feito. Nós seremos inocentes no tocante a este juramento que nos fizeste jurar. Verso 18. Eis que, quando nós entrarmos, e este seria, meus irmãos, o quê? O sinal. Agora, notem bem neste pormenor do sinal. O sinal que iria identificar o quê? A casa de Rahab. Agora, meus irmãos, notem. O povo de Israel, o exército, está do lado de fora. A cidade de Jerusalém está completamente muralhada, uma muralha enorme por aí acima. Quem está do lado de fora, que não tinha estado ali, como o caso daqueles espias, como é que iria identificar a casa de Rahab? Quando as muralhas caíssem, tudo aquilo ficava aberto. E onde é que está a casa de Rahab? Tem lá algum letreiro? Casa da prostituta Rahab? Não. Como é que iriam saber então que era aquela casa que deveria ser protegida, salvaguardada? O plano está aí. Verso 18. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata. Qual é a cor da escarlata? Vermelho. Tem alguma proximidade com aquela cor do sangue colocado lá nas ombreiras? Os irmãos estão a ver? Nada é por acaso, não é? Atarás este cordão de fio de escarlata à janela pela qual nos fizeste descer e recolherás em casa contigo quem? O teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família do teu pai. Agora notem, qualquer que sair fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Porquê? Porque desobedeceram. Porque saíram da zona de proteção. E nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue cairá sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Ou seja, é a nossa parte. É nosso compromisso. Aí. Verso 20 e 21 e terminamos. Se porém tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Aquele era o sinal. Meus irmãos, eu vou concluir. E prestem atenção como é interessante. Deus escolheu uma mulher pecadora com fé no Deus dos Hebreus para entrar no caminho da salvação universal. E eu tenho só uma nota aqui. Só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, não seria uma mulher, não seria uma cananeia, não seria alguém que era estrangeiro e que estava dedicado, que dedicou a sua vida a outros deuses e a uma vida imoral, que seria escolhida. Mas a graça de Deus fez com que alguém que era pecadora fosse salva. Deixem-me dizer,
Foi a graça de Deus que fez com que este pecador fosse salvo. Foi a graça de Deus que fez com que você, pecador, pecadora, fosse salvo. E se você que é pecador, pecadora, ainda não está salvo, ainda não recebeu esta graça de Deus, hoje é dia da salvação. Hoje é o dia em que você pode abrir o seu coração e fazer como esta mulher fez. Eu reconheço que Deus é Deus acima no céu e embaixo na terra. É o Deus único que eu quero receber na minha vida. A minha oração neste momento é que o Espírito do Senhor toque na sua vida e mostre que não importa o seu pecado, não importa a sua condição, não importa o seu percurso até agora, mas quando você deixa que Jesus entre na sua vida, no seu coração, você está salvo. A salvação não tem preço para nós. Não há nada no seu dinheiro, nos seus bens, que possa ser suficiente para comprar a salvação. Se fosse assim, se fosse pelo nosso dinheiro, apenas os ricos seriam salvos. Se é que seriam. Mas a salvação é de graça. Paulo diz isso de uma forma muito clara. Pela graça sois salvos. Mediante o quê? Mediante o quê? Mediante o quê? A fé. Do que nós temos falado é de quê? É de fé. Esta Raabe, uma meretriz, não judeia, cananeia, pela fé, ela creu. E creu em quem? No Deus dos Hebreus. Esse é o nosso Deus. O Deus em quem nós cremos é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus que é Senhor sobre toda a terra. O homem tem inventado tantos deuses, tem construído tantos deuses, mas morre na sua fé em deuses que são falsos. Nós temos ouvido deste Deus. E o que é que fazemos com ele? Eu volto a dizer, há uma palavra fundamental na Escritura. É a palavra obediência. E por inverso, a desobediência. Foi por causa da desobediência que Adão, criado imortal, criado perfeito, criado à imagem de Deus, se afastou e perdeu tudo. Cristo Jesus veio, chamado segundo Adão, nas palavras do apóstolo Paulo, e restaurou tudo, aquilo que Adão perdeu. A nossa imortalidade está dependente exatamente daquilo que Jesus fez. E aquilo que Jesus fez foi morrer na cruz do Calvário por nós, por causa do seu pecado, do meu pecado, e com isso dar-nos a salvação. Dar-nos a reconciliação com Deus, dar-nos o perdão dos nossos pecados. Ah, meus irmãos, no caminho da salvação até Jesus, só há pecadores. Raabe foi uma pecadora. Mas Abraão não foi pecador também? Abraão não falhou até acertar? Abraão não foi desobediente até passar a ser obediente? Davi, o grande rei, não errou também? Há alguém que não erre? A Escritura diz claramente, não há um justo, não há ninguém que não erre. Nós somos pecadores, mas pecadores redimidos, pecadores salvos pelo sangue de Jesus. E isso, meus queridos, faz toda a diferença. Não fique a pensar que é pecador demais, que a sua vida está tão manchada, tão negra, que não há salvação possível para si. Não há ninguém na Escritura que não possa ser salvo. Você pode dizer, mas eu não sou digno do perdão e da misericórdia de Deus. Pois não, não é.
quer a convicção. Não, não é. Você não é digno. Eu também não. Mas nós recebemos salvação por causa de quê? Da graça de Deus. E graça significa que está acima daquilo que é a nossa dignidade, daquilo que é o nosso poder, daquilo que é a nossa capacidade, daquilo que são as nossas obras. Porque se fosse pelas obras, então nós iríamos estar aí, sem precisar de Jesus, a praticar boas obras para alcançar a salvação. Não é pelas obras, é pela graça de Deus. E essa graça de Deus já chegou até nós, já chegou a mim, chegou a muitos que estão aqui. E a resposta a esta graça de Deus é só uma: fé. Fé. Se você tiver fé para crer primeiramente em Deus e crer naquilo que Deus fez através de Jesus para a sua salvação, você está salvo. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Vamos orar?